Olá pessoal, eu sei que a maioria de nós está preocupada com pegar esse vírus, né? Mas será que nós estamos preocupados ou fazendo tudo para não contrair doenças ou condições clínicas indesejáveis? Eu sei que ter uma gastrite, uma obesidade, uma úlcera, uma colite ulcerativa, ter uma asma, uma hipertensão, desenvolver um Alzheimer, um Parkinson, ou até mesmo um câncer, nós não pegamos isso como pegamos um vírus, uma bactéria e um parasita. Isso não é coisa simples, não nos acomete de uma hora para outra, ela não cai de paraquedas na nossa cabeça e no dia seguinte nós ficamos doentes. Não, isso é a reta final, é o fim da linha de um processo que às vezes demora meses e às vezes demoram anos para acontecer, ok? Nós precisamos ter em mente que a atenção para o nosso corpo precisa ser dada de todas as formas e não única exclusivamente ter uma proteção aumentada para evitarmos uma virose, por exemplo, tá? Então eu vou citar aqui nesse pequeno vídeo algumas coisas que eu considero importantes para nós evitarmos que essas doenças clínicas que eu acabei de falar e tantas outras lá na frente aconteçam em decorrência de meses, anos posteriores. Eu vou falar aqui de alguns gatilhos ambientais, né? Uma coisa é a nossa genética. Nós temos um polimorfismo, nós temos um gene que nos propicia a desenvolver determinado tipo de doença, mas ele por si só não faz a doença, não gera a doença. Ele por si só não desencadeia a doença. É preciso que ele esteja mergulhado num ambiente favorável e um ambiente propício para que ele se desenvolva, tá? Então, se nós tivermos gatilhos, né, ambientais propícios, essas doenças vão começar a desenvolver. E quais são esses gatilhos? Eu já falei de alguns deles no meu vídeo de inflamação, mas vou citar aqui alguns que são os mais importantes e que normalmente estão ligados à maioria das doenças. O primeiro deles é a microbiota. Nós sabemos que a nossa microbiota é super importante para a nossa saúde, ela participa de vários processos metabólicos, inclusive hormonais e neurológicos, que sem uma microbiota saudável, nós não conseguimos ter saúde. E como é que nós destruímos nosso microbioma? Eu já falei isso na série de nossos vídeos lá, 4 vídeos que eu tenho aqui no canal, não cabe aqui eu ficar repetindo, mas é importante que a gente tenha em mente que antibiótico e outros alimentos inflamatórios destroem a nossa microbiota. A outra situação que eu considero gatilho do processo inflamatório são os agrotóxicos e pesticidas. Também tem no nosso canal lá uma série de vídeos falando sobre isso, metais tóxicos, agrotóxicos e pesticidas. E isso é quase sempre um dos responsáveis para gerar mais inflamação e desencadear mais doenças. Outra questão que nós não podemos esquecer que também são gatilhos de desenvolvimento de doenças, de processos inflamatórios, que é a poluição do ar, que é a poluição do cigarro. Nós vivemos num planeta, nas cidades poluídas, nós temos aí poluição de tudo quanto é lado, seja do automóvel, seja da queima de carbonatos, seja da queima de outras substâncias, contato com óleo, contato com toxinas de todos os lados, sejam produtos químicos, sejam produtos de limpeza, produtos de pele, batom, maquiagem, o desinfetante, ou seja, todos esses produtos tóxicos nós convivemos com eles diariamente. Outra questão é a hipóxia e a isquemia, as pessoas que têm asma, que têm problemas respiratórios, que respiram mal, né? E elas têm muito mais propensão a desenvolver processos inflamatórios e encadear doenças. Nós não podemos esquecer também da genética, eu falei das citocinas inflamatórias, que isso nós não podemos mexer, né? É uma coisa que faz parte da nossa natureza, então não adianta revoltar, porque o que a gente tem é que ajudar nossos genes a poder propiciar saúde para o nosso corpo, né, gente?
Nós não podemos esquecer também do outro gatilho, que é a alergia alimentar. Quase a totalidade das pessoas tem algum tipo de sensibilidade, algum tipo de hipersensibilidade ou até mesmo alergia a alimento, a tempero, a frutas, a verduras, a carne, a molho, ou seja, são várias as possibilidades que são desencadeadores dessas alergias no nosso corpo. Não podemos esquecer também dos produtos avançados de glicação, os EIJs, né? Aquela carne queimada, a batata queimada, no air fryer, no forno, no micro-ondas. Ou seja, quando nós queimamos demais a carne na frigideira, na brasa, tudo, nós estamos aumentando a glicação, e esse processo de glicação, ele é super importante para causar essas inflamações, oxidação no nosso corpo. Então nós devemos evitar isso a todo custo. Não podemos esquecer também do excesso de sal, que faz muito mal, ou seja, tem uma série de outras coisas que eu não vou me estender muito nesse vídeo. Mas o que eu quero deixar, um recado, é o seguinte: nós temos aqui a condição clínica, que é o final da linha, nós temos aqui os gatilhos ambientais e nós temos ali a genética. Então, os gatilhos ambientais vão estimular seus genes inflamatórios, tá? E pró-inflamatórios, né? Para estimular as prostaglandinas e outras moléculas inflamatórias. E nossos gatilhos, que eu acabei de falar, também vão estimular o sistema imune, vão fazer ele ficar mais ativo para estimular enzimas inflamatórias, como a COX-2, como a lipoxigenase A2, como a fosfolipase A2 e tantas outras. Então nós temos o final da linha, que é a condição clínica, nós temos os genes e nós temos os gatilhos. Então é um longo processo, né, que não acontece de uma hora para outra, como nós pegamos um vírus, uma bactéria, um parasita qualquer. Como é que a gente vai saber que a gente está nessa reta para desenvolver doenças inflamatórias, doenças clínicas diversas? Como nós vamos saber? Bom, existem várias formas, né? Consulte o seu médico, consulte o seu profissional de saúde, mas observe, a sua proteína C reativa está alta? É um indicador. A ferritina está alta? Pode ser um indicador. O ácido úrico está alto? Pode ser um desencadeador. Os eosinófilos estão altos? Podem ser indicadores. A relação neutrófilos-linfócitos alterada também pode ser indicador. Ou seja, o seu colesterol, a tua pressão, a tua resistência insulínica, os quadros de pré-diabetes, tudo isso são indicativos de que os processos de inflamação, as condições clínicas estão acontecendo. Então não tenha medo apenas do vírus, preocupe-se com outras coisas também, porque elas podem ser tão letais como o próprio vírus, ok? Então, para tratar esses problemas, inibir esses gatilhos, nós temos que fazer o quê? Uma alimentação mais saudável, comendo mais frutas, mais verduras, mais legumes, mais coisas cruas, gente. Nós só temos isso, fruta, legumes e oleaginosas, não temos mais coisas cruas para comer, né? O resto a gente quer aquecer demais, quer fermentar e quer assar no micro-ondas. Então tudo isso tira os minerais, tira as proteínas e nos faz adoecer, ok? Nós temos que preocupar também com os fitoquímicos das frutas e os polifenóis, que são importantes como antioxidantes. Nós temos que ter ômega 3, a relação ômega 3 e ômega 6 tem que estar razoável. Hoje em dia nós temos uma relação muito alta, muito ômega 6 para pouco ômega 3, e ômega 3 é anti-inflamatório, ômega 6, muitos deles são pró-inflamatórios. Então nós temos que ter uma relação mais equilibrada, comer alimentos mais naturais, né? Alimentos que evitam a inflamação, como curcumina, como gengibre, como temperos, como frutas, verduras, tudo isso que eu já falei. Quer proteger a sua saúde de verdade? Quer evitar que você tenha doenças muito mais perigosas e letais que um próprio vírus? E se você não está cuidando da sua saúde, se prevenindo de todas as formas, quando um vírus desse te atacar ou chegar próximo de você, a probabilidade de você ficar com muito mais sintomas vai ser muito maior, ok?
Esse é o meu recado de hoje, um forte abraço, te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau.